Terminou hoje mais cedo a Dinapé, que você viu na abertura, uma forte chuva obrigou o encerramento antecipado. Você vai saber detalhes daqui a pouco do forte temporal agora à tarde em Campo Grande. Mas nós temos muito material coletado na feira, por exemplo, o acesso à informação através de estudos e pesquisas científicas foi essencial para aumentar a produtividade da pecuária brasileira. Estudos como os desenvolvidos pela Embrapa de produção animal e gramíneas facilitaram o produtor na hora da lida do campo e na tomada de decisão. Esses foram temas da conversa de José Cunha com a pesquisadora da Embrapa, a doutora Juliana Correia. Veja a entrevista. Bom, e agora eu vou conversar com a pesquisadora da Embrapa, Juliana, para a gente falar um pouquinho a respeito das tecnologias de produção que existentes hoje, né? Como é que o produtor pode se adequar a essas tecnologias de produção sustentável, Juliana, sem que ele tenha algum impacto no negócio dele, principalmente os produtores menores, os menores pecuaristas, digamos assim. Certo. Quando a gente começa a falar da reprodução, por exemplo, que é bem a nossa área, a gente fala de um arroz com feijão bem feito. E por que eu falo de um arroz com feijão bem feito? Porque se você começar a fazer uma estação de monta, então por que a gente faz uma estação de monta? Porque é quando o macho e a fêmea estão ali em condições de score corporal melhor para reproduzir. Se você já deixa o ano inteiro sem uma estação, você vai ter um bezerro despadronizado na hora de venda. Então, pequenas tecnologias, é uma tecnologia, mas é aquele arroz com feijão. Se você começar a fazer uma estação de monta, que você vai tirar bezerros melhores, que são os bezerros nascidos no cedo, e quando a gente fala de estação de monta, então a gente observa a vaca, observa o touro. Hoje eu falei do exame andrológico. O exame andrológico é um exame para a gente ver o potencial reprodutivo do macho, que vai ajudar muito essa relação touro-vaca que você tem no rebanho, e você está falando dos pequenos produtores. Então, se eu faço um exame andrológico e vejo o potencial de fertilidade desse touro, eu posso deixar ele ali na vacada. Imagina se esse touro é infértil, eu coloco ele na minha estação de monta e é um touro para 20 fêmeas. Ele não vai deixar os descendentes, e não é problema só das fêmeas, porque a gente pode ter também problema da fêmea, mas é desse reprodutor. Então, quando a gente começa a falar desse arroz com feijão bem feito, a estação de monta, você fazer os exames andrológicos antes dessa estação de monta, você utilizar animais que são melhorados geneticamente, não precisam ser os mais caros, mas ter uma indicação, por exemplo, outra coisa, a inseminação artificial em tempo fixo, a IATF. Tem um paradigma aí que é só para grande produtor, mas não, o pequeno produtor a gente consegue fazer uma IATF, sincronizar as vacas. Então eu estou respondendo que fazendo um arroz com feijão bem feito, a gente aumenta os índices reprodutivos e produtivos de qualquer produtor. É claro que tudo isso depende do criador se organizar, ele precisa ter um planejamento, ele precisa traçar um caminho a ser seguido para que ele possa aí conseguir obter esses resultados e, né, aplicar essas tecnologias na propriedade e melhorar os resultados dele. Claro, vai reduzir custos também, né, Ju? Exato, você falou uma coisa que é importantíssima. Quando fala de planejamento e de resultado, a gente tem que pensar em análise dos seus resultados. E a gente só consegue chegar num resultado esperado dentro do planejado se você tiver esses dados na mão. Então, informação. O arroz com feijão, eu estou aqui falando toda hora com arroz com feijão, é porque falta muita informação para tomada de decisão rápido. Então, se eu estou errando, ali onde que eu estou errando, qual que é o meu resultado, o que eu tenho que mudar? E isso é para um pequeno, para um médio, para um grande produtor. Então, quanto mais informação eu tenho de tudo, né? A informação detalhada da fazenda, a identificação das vacas, por exemplo, parece uma coisa boba, mas tem fazenda que não identifica a vaca. E se eu trato todas as vacas iguais, como que eu vou saber qual que deixa melhor descendente? Então eu só vou conseguir mensurar e avaliar, ou melhor, avaliar o que eu mensuro. E se eu não tenho essas informações, como que eu vou selecionar o que está nascendo de melhor? Então, quando eu começo a fazer essa parte de
quando eu tenho essas informações bem coletadas e quando eu consigo fazer essa tomada de decisão apartando o que é bom do que é ruim, eu estou melhorando muito o meu sistema de produção. E isso é muito simples para eu fazer numa propriedade, pegando informação. E isso tem a ver com resultados econômicos também, né? Hoje o pecuarista, ele tem a própria Embrapa como um braço de informação, um braço de tecnologia para levar essa informação para ele, mas depende dele muito buscar essa informação também, né? Hoje a pecuária não se permite mais aquela pecuária extensiva como era. Hoje o pecuarista hoje que faz uma pecuária extensiva, ele está perdendo dinheiro. Então ele precisa se organizar, ele precisa buscar essa informação, até na própria Embrapa, que também, né, faz esse trabalho junto com o pecuarista, para que ele possa melhorar os resultados dele, minimizar custos e levar adiante essa produção que, como a gente fala, parece ser fácil, né? É muito fácil falar, mas é muito difícil de fazer, né? Exato. Estamos aqui abertos a todas as dúvidas que qualquer produtor tenha. Quando a gente fala que é fácil de fazer, né, e não é tão fácil, mas quando a gente começa... Hoje todo mundo tem celular. Eu fico pensando assim, falando da minha mãe, ela tinha dificuldade de mexer no celular. Hoje ela domina mexer no celular. Então, vieram tecnologias que vêm para ficar e para ajudar no desenvolvimento. É lógico que tem coisas que vão sendo mais difíceis de captar, mas que a gente pode auxiliar, e falando de uma tecnologia, falando na transferência de embrião, por exemplo, não é para todo mundo. Mas tem produtor que poderia ter e que nunca pensou nisso. Então a gente pode auxiliar com essas informações de uma pecuária básica, mais rentável, e de uma pecuária extremamente tecnificada e rentável também.